Boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos começar o nosso estudo dessa quarta-feira abençoada, 13 de janeiro de 2021. Mas nós vamos começar com uma oração pedindo a Deus que fale conosco, que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada um dos nossos corações. Pai de amor, nós aqui estamos diante do Senhor, gratos por esse privilégio, por esse momento em que estamos aqui para te louvar, para te bendizer, para falar da tua palavra, ó Deus eterno, a tua palavra que é maravilhosa, e nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa falar por meio de nós e conosco, Senhor, nesta noite, por meio deste texto bíblico que nós vamos analisar aqui. Nós te agradecemos por esse momento, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nós estamos aqui, nessa noite abençoada, noite quente, e nós vamos então ler o Salmos 19, todo o capítulo 19, que vai até o versículo de número 14. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Esse salmo muito bonito é um salmo em que nós vamos falar, né, um título, A Eloquência de Deus. E esse salmo ele mostra a eloquência de Deus em dois aspectos. Mostra a eloquência de Deus no aspecto natural, da natureza, e mostra a eloquência de Deus na sua palavra. E nós estamos passando por um momento que a gente, às vezes, até se torna um pouco repetitivo de dizer, mas eu acho que vale a pena nós falarmos. É um momento em que nós precisamos colocar em prática, colocar à prova
o que nós temos da palavra de Deus e se essa palavra de Deus ela está sendo realmente praticada e vivida por nós. Porque muitos de nós, talvez inadvertidamente, pode estar perdendo esse momento, perdendo muita coisa na palavra de Deus e perdendo a chance de ter uma esperança em função daquilo que se está passando, que se está vivendo. Então eu pensei em vários temas para falar aqui, mas toda vez que eu pensava num tema diferente, vinha um versículo, vinha um texto, me fazia com que eu me lembrasse de um texto bíblico. E nesse momento em que nós temos tantas notícias ruins, tanta coisa que está saindo na mídia, saindo em tantos lugares, informações ruins, eu fiquei pensando que, e sabendo de pessoas que estão passando por dificuldades, com depressão, pessoas que estão angustiadas, e nós mesmos, se não tomarmos cuidado, e quando eu me pego, às vezes, passo um dia, passo algum tempo sem meditar na palavra de Deus, e de repente você começa a se abater por conta dessas notícias, por conta do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, e as pessoas então, mesmo sendo crentes, mesmo nós tendo a palavra de Deus à nossa disposição a qualquer momento, nós temos a palavra de Deus aqui num celular, num notebook, nós temos a palavra de Deus nas nossas casas, mas a questão é que se nós estamos meditando nela, e se nós estamos deixando que essa palavra de Deus ela venha nos transformar, mexer conosco, e não nós deixarmos que as notícias, que as mídias sociais nos definam. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E nós vamos então meditar nesse salmo com relação a tudo o que o salmo ele nos fala, e nós vamos então meditar no salmo. Eu não sei se eu vou conseguir ler essa letra desse tamanho. A eloquência de Deus que emana da revelação natural. Então, essa revelação natural de Deus, nós temos uma eloquência de Deus que ela quando nós olhamos para a natureza, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 1, que as pessoas elas serão indesculpáveis diante de Deus, porque as pessoas, quando Deus deixa a natureza, Deus deixa um registro dele, Deus deixa a impressão digital dele. Quando você olha para a natureza, você não tem como não perceber a eloquência de Deus ao falar conosco. Então, é muito importante que nós consigamos enxergar como que Deus é maravilhoso. E o primeiro sinal dessa eloquência de Deus, natural, da questão natural, é que essa forma de Deus falar conosco, ela é uma forma clara, é uma forma cristalina de Deus nos transmitir acerca da eloquência dele. Então nós temos um Deus que, por meio da natureza, ele nos diz tudo, ele nos transmite tudo aquilo que nós precisamos de ver em um Deus que é grandioso. Nós não nos cansamos de olhar um pôr do sol maravilhoso. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos o mar, nós vemos o céu. Aqui em Brasília nós temos um céu assim lindo, maravilhoso. E quando nós olhamos para esse céu, não há como nós não enxergarmos o quanto Deus é maravilhoso para conosco em nos dar essas manifestações naturais, e Deus, por meio delas,
ele é eloquente para conosco. Deus fala alto conosco quando Ele nos mostra essas questões naturais, Ele nos mostra toda essa natureza e que essa natureza, ela fala muito alto conosco. Então, o salmista, ele analisa primeiro a questão da natureza. E, por meio dessa questão da natureza, ele vai, então, nos falar dessa eloquência de Deus. E ele diz, logo de cara, que essa eloquência de Deus, que emana da revelação natural de Deus, é clara. A gente vê aqui, logo, no versículo de número 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, isso é muito claro. Os céus declaram o quanto Deus é glorioso. O firmamento anuncia, proclama as obras da mão de Deus. Nós vemos também que essa revelação natural de Deus, ela é constante. Deus é um Deus que nos dá essa revelação de forma constante. E aí a gente tem aqui, no versículo de número 2, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Nós não estamos falando de monotonia, nós estamos falando de que nós temos um Deus que nos dá a natureza e que Ele nos dá de forma constante. Ele nos dá o dia, Ele nos dá a noite e Ele o faz de forma constante. Outra questão colocada pelo salmista, por Davi, o rei Davi, é que essa revelação natural de Deus, ela acontece sem linguagem. E a gente vê aqui no versículo de número 3, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Não há necessidade de palavras, não há necessidade de discursos, porque a própria natureza fala por si. Você olha a natureza, você olha aquilo que Deus fez e não há necessidade de palavras. Talvez até quando você olha para uma coisa muito bela, natural, você fique sem palavras e você, quem sabe, até não consiga descrever tudo aquilo que você está olhando e está vendo. Essa revelação natural de Deus, ela é universal. O versículo de número 4 nos fala isso. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Então nós vemos que, apesar de não ter palavras, essa voz, ela ressoa por toda a terra. Em todos os lugares, em todos os vilarejos, em todos os lugares do mundo, nós temos uma natureza, em toda a terra está ressoando essa maravilha que é a natureza que Deus colocou e ela é universal. Essa revelação natural de Deus, ela também é majestosa. E aí nós temos essa explicação nos versículos de números 5 e 6, se referindo ao sol. O sol é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. É toda majestosa essa manifestação de Deus por meio da natureza. Nós temos aí um sol que resplandece em toda a sua claridade e nada escapa ao calor do sol. E nós temos então, o Salmo, ele continua, e aí ele vai falar dessa eloquência de Deus que emana da revelação escrita de Deus. A primeira revelação é a revelação natural de Deus,
que é feita por meio de tudo aquilo que nós temos na natureza dado por Deus. Mas o Salmo continua, e aí ele vai falar dessa eloquência de Deus que emana da revelação escrita. E nós temos que a primeira delas é a excelência da palavra de Deus. E nós vemos aqui que a primeira coisa que o salmista mostra é que a palavra de Deus ela é perfeita e ela é fiel. Está no versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, essa lei de Deus, ela é perfeita e os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Portanto, é uma palavra perfeita e fiel. E o texto também, o salmista também vai nos mostrar que a palavra de Deus, ela é justa. Quando ele diz no versículo de número 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus, ela é justa. Quando ela conta uma história, ela não conta a história pela metade. Ela não conta a história mostrando os seus personagens como pessoas que não tiveram as suas imperfeições, como pessoas que não apresentaram os seus problemas, mas nós não temos as famílias da Bíblia todas perfeitas, aliás, não tem nenhuma perfeita lá na Bíblia, até porque a gente não encontra famílias perfeitas, pessoas perfeitas, nós todos precisamos da misericórdia e da graça de Deus nas nossas vidas, e a gente vê que a palavra, os preceitos do Senhor, eles são justos, o salmista coloca isso. O salmista também nos mostra que essa excelência da palavra de Deus é eterna e é pura. Tudo de Deus é puro. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então nós temos que o temor do Senhor é puro, a palavra do Senhor é pura, a palavra do Senhor não sofre mutações ao longo do tempo, a palavra do Senhor não sofre não sofre nenhum tipo de... A gente não precisa acrescentar nada, a gente não precisa tirar nada dela. A palavra do Senhor, ela é perene, ela é pura e é eterna. Então nós vemos que nessa eloquência que emana da revelação escrita, nós temos a excelência da palavra de Deus e nós temos também os efeitos da palavra de Deus. Vamos ver aí o que o salmista fala a respeito dos efeitos da palavra de Deus. Um dos efeitos que ele fala é que a palavra de Deus revigora a alma. Versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Por isso que quando eu comecei a falar aqui, eu comecei a falar o quanto que nós estamos com pessoas com a alma abatida. Muitas pessoas abatidas. Elas deveriam conversar consigo mesmas e falar: por que você está abatido, a minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Quantas pessoas estão com a alma abatida, perturbadas, porque o que elas estão olhando são as notícias desse mundo aqui. E é interessante que qualquer que seja a linha que essa pessoa escolha, se ela vai escolher para ir para o lado direito ou para o lado esquerdo da política, ela vai encontrar pessoas falando de dificuldades, de aflições, de angústias. Não que nós vamos viver um mundo em que a gente vai procurar um jeito de esconder a realidade. Mas a verdade é que a forma como você encara um problema, ele interfere muito na forma como esse problema vai bater em você. Nós estamos passando por um momento que não é um momento fácil no mundo. Não vamos aqui dourar a pílula. O momento é complicado, o momento é difícil, o momento é de angústia. Muita gente pegando uma doença, que tem famílias que tiveram pessoas que morreram por conta dessa doença, e às vezes não foi só uma pessoa da família. Nós temos pais de família que
que morreram, nós temos crianças que ficaram órfãs por conta dessa doença. Agora, o que nós temos que olhar é, nós vamos nos entregar a essas histórias, nós vamos nos entregar a esse momento, ou nós vamos olhar para a palavra de Deus que é perene, que não muda, que não tem sombra de variação, e nós vamos ver que nós precisamos de uma alma revigorada, nós precisamos de que aquilo que nós vamos olhar, nós temos que olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar que Deus tem o domínio, tem o controle da situação. E se nós não tomarmos cuidado, a situação vai tomando conta. Eu me lembro que essa semana, logo no começo da semana, eu fui com a minha esposa a uma consulta. Fui com a minha esposa a uma consulta e nessa consulta lá chegou uma senhora. Era assim, cedo ainda, 8 horas, sei lá, 8 e pouco, 9 horas da manhã. E essa senhora chegou e tinha 2 pessoas, eu mais uma outra pessoa, e aí ela olhou assim, ela com toda, com máscara, com não sei o quê, com uma viseira assim e tal, e ela olhou assim e falou, tem muita gente aqui, eu vou esperar lá fora. Quando desocupar esse pessoal aqui, eu volto. E você olhava para o rosto daquela senhora, parece que você estava vendo a aflição, a angústia no rosto dela. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos passando por um momento fácil. Eu estou falando como que nós vamos reagir a esse momento. Qual vai ser o nosso comportamento? O que nós vamos meditar? Nós vamos meditar nas notícias? Ou nós vamos meditar na palavra de Deus? Nós vamos deixar a nossa alma doente, a nossa alma abatida, ou nós vamos querer que a nossa alma seja revigorada? E nós que conhecemos a palavra de Deus, a nossa alma se revigora com a palavra de Deus. A nossa alma tem vigor renovado com a palavra de Deus. Essa é a questão. Os efeitos da palavra de Deus revigora a alma, dá sabedoria. Versículo de número 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Tem muitas pessoas por aí estudadas, com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Geralmente os pós-doutorados não são no Brasil, são em outros países, países de primeiro mundo. Mas às vezes falta sabedoria. E uma pessoa que às vezes, ela nunca, às vezes nem fez uma faculdade, às vezes até nunca sentou num banco de escola, mas é sábia. A sabedoria que a palavra de Deus dá, ela não vem com o conhecimento muitas vezes. A palavra de Deus, ela tem uma sabedoria que a palavra de Deus, o texto, o salmista diz, torna sábios os inexperientes. A palavra de Deus alegra o coração. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus alegra o coração. Então, se você que está assistindo a esse estudo bíblico nessa noite, o seu coração está triste, você está se sentindo com a sua alma abatida, você precisa da palavra de Deus. Você precisa pegar a palavra de Deus e examinar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus, de modo eloquente, Ele se mostra por meio da natureza e Ele se mostra também por meio da palavra dEle. E a palavra de Deus, ela dá alegria ao coração. A palavra de Deus ilumina os olhos. É interessante porque hoje, quantas pessoas estão no escuro, não é? E todos nós, de alguma forma, com relação, por exemplo, a esse vírus, nós estamos no escuro. Mas se nós queremos enxergar além, nós precisamos da palavra de Deus. E o texto ele vai nos dizer no versículo 8,
que os preceitos do Senhor trazem luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, a luz aos olhos é aquilo que nós precisamos para nós enxergarmos além, para nós vermos além, para nós sabermos que nós não estamos largados, abandonados, mas nós conseguimos enxergar um pouco mais e conseguiremos enxergar que nós não estamos simplesmente, a situação vai nos apertar de tal forma que nós vamos sucumbir. Então nós vemos que a eloquência de Deus que é emanada da revelação escrita, nós temos a excelência da palavra de Deus, nós temos os efeitos da palavra de Deus que foram vistos, e nós temos que o salmista também nos fala do valor da palavra de Deus. E nós temos aí que, dentro desse valor, ele diz que a palavra de Deus é melhor do que riqueza. E é interessante que ele vai se referir ao vil metal, ao ouro, né? Que em todas as épocas foi um metal valioso. E hoje não é diferente, o ouro tem um valor muito grande. E o texto vai dizer no versículo 8, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Então, olha só, a palavra de Deus, ela tem um valor inestimável, né? E será que ela é mais desejável para nós do que o ouro? Será que a gente não corre mais atrás do ouro do que a gente medita na palavra de Deus? Essa é uma reflexão boa para nós fazermos, porque o texto bíblico, ele nos diz que a palavra de Deus, ela é mais desejável do que o ouro. E ainda fala, ó, do que o ouro, muito ouro puro, do que muito ouro puro. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, e ela diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro puro. Ainda sobre o valor da palavra de Deus, o texto nos vai dizer que é melhor do que o alimento. E aí um alimento que é muito completo durante todos os tempos, e também é um alimento muito importante hoje, ela vai falar no versículo de número 8, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, a palavra de Deus, o salmista olhando e procurando alguma coisa, ele vai mostrar para nós que a palavra de Deus ela é mais desejável do que o ouro, e que a palavra de Deus ela é como um alimento, ela é mais doce do que o mel. E aí é bom que nós façamos essa reflexão, se ela tem sido assim, tão importante nas nossas vidas, como ela de fato é. E nós vamos ver agora, nós já vimos a excelência da palavra de Deus, os efeitos da palavra de Deus, o valor da palavra de Deus, e nós vamos ver o poder da palavra de Deus que o salmista nos mostra. E ele começa dizendo que a palavra de Deus desvenda os pecados ocultos. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. E a gente vai ver o salmista em outro salmo, ele se preocupar com isso e ele pedir a Deus que sonde o coração dele, veja se há nele algo que desagrada a Deus e que Deus então possa trabalhar nisso. E o que nós vemos aqui é que o salmista também pede a Deus que o absolva dos pecados que ele desconhece. E a gente vê que a palavra de Deus ela é poderosa para ela ir trabalhando na nossa vida, de forma que quando a gente vai examinando, que a gente vai lendo, que a gente vai meditando na palavra de Deus,
Então, os pecados que nos estão ocultos vão sendo revelados e a gente vai pedindo perdão e Deus vai então nos perdoando. E aqueles que nós não nos lembramos, façamos como o salmista: absolve-me, ó Deus, dos pecados que me são ocultos, dos pecados que eu desconheço. Mas é interessante que a palavra de Deus também revela o nosso orgulho. Quando a gente vê no versículo de número 13, o salmista vai dizer: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. E é interessante isso, porque esses pecados intencionais, a gente pode olhar para o Novo Testamento e a gente vai ver Paulo dizer para nós não darmos lugar ao diabo. E como é que você dá lugar ao diabo? É quando você você se deixa levar pelos pecados intencionais. E aí, o texto que a gente colocou revela o nosso orgulho, porque o pecado intencional, ele é você se rebelar contra Deus. E quando intencionalmente você peca contra Deus, você está de alguma forma se rebelando contra esse Deus e você está mostrando um orgulho, uma prepotência, você está mostrando uma soberba. Então guarda também o teu servo dos pecados intencionais. E esses pecados são muito perigosos porque eles costumam nos dominar. Porque tem um momento em que você, por meio da palavra de Deus, você reconhece os seus pecados e você se afasta deles. Porque o pecado, a Bíblia não manda você resistir. A Bíblia manda você resistir ao diabo. Mas o pecado é para você se afastar dele. O pecado não é para ser resistido, para ver até onde você aguenta. O pecado é para ser largado, como José fez. A mulher estava ali tentando José, então ele deixou a túnica e saiu correndo. Porque talvez se ele tivesse ficado lá, ele não teria resistido. Então nós temos que tomar cuidado com os pecados intencionais. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então quando nós pensamos nos pecados intencionais, nós temos que tomar muito mais cuidado, porque nós estamos então dando lugar ao diabo na nossa vida. E nós e a palavra de Deus, ela vai nos lavando, ela vai nos purificando de tal forma que nós vamos tendo força para que esses pecados intencionais, eles não nos dominem, para que nós nos afastemos desses pecados. E na nossa reflexão de hoje, nós vamos analisar que o poder da palavra de Deus gera em nós desejos elevados. E para encerrar, nós vamos ler o versículo de número 14. Quando o salmista, ele fala para Deus que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse reconhecimento de Davi, de que Deus é a rocha dele, Deus é o resgatador dele. E nesse reconhecimento, ele então pede a Deus para que as palavras da boca dele, para que o meditar do coração dele, que tudo possa ser agradável a Deus. O salmista aí, ele estava tão convicto dessa eloquência de Deus, por meio da natureza e por meio da palavra de Deus, que ele chega no final, ele chega no último versículo do capítulo 14, e aí então ele pede a Deus, ele exprime o seu desejo, o seu pedido a Deus é que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E aí ele declara que Deus é a rocha dele, Deus é em quem ele pode se sustentar, em quem ele está firme. Nós estamos firmes
não é no que o governo vai fazer, na vacina que vão descobrir. Nós estamos firmes em Jesus, nós estamos firmes em Deus. Todas essas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, nós temos um Deus que tem o controle, que sabe de todas elas. E o nosso Deus é a nossa rocha, é o nosso resgatador. O próprio salmista, Davi, ele reconhece que ele tanto precisa de Deus para ele se sentir firme, como ele precisa de Deus também com relação à vida espiritual dele, com relação à vida dele com Deus. Que nós possamos reconhecer que as palavras de Deus, a palavra de Deus possa gerar em nós esse elevado desejo de que nós a cada dia possamos estar meditando mais na palavra de Deus e que essa meditação do nosso coração seja agradável a Deus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração, ao meu coração, e que a gente possa meditar num salmo tão maravilhoso como esse, o Salmo de número 19, que a gente possa então fazer essa reflexão de tantos salmos que nós temos na palavra de Deus e o quanto que nós podemos ter o nosso coração lavado, a nossa mente lavada, nós podemos ter a nossa alma revigorada, nós podemos ter alegria, paz, contentamento. Tudo isso Deus tem para nos dar, mas muitas vezes nós trocamos o que Deus tem para nos dar por bolotas que o mundo oferece, por notícias desagradáveis o tempo todo. Não que nós vamos ser desinformados, mas a gente não precisa deixar que as más conversações corrompam os nossos bons costumes. Nós precisamos saber que às vezes nós temos tanto tempo para as redes sociais, tanto tempo para as notícias ruins, e às vezes não temos tempo para meditar na palavra de Deus, que é aquela que vai fazer com que a nossa alma se revigore, vai fazer com que a nossa mente seja renovada, porque a Bíblia diz que nós precisamos da renovação da nossa mente. Então nós vamos encontrar tudo isso na palavra de Deus, e essa é a questão para nós hoje, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sucumbindo, e nós vamos ficando de um jeito que qualquer noticiazinha, qualquer coisinha é uma tempestade. Qualquer tipo de um telefonema que toca já é uma tempestade, porque você já está esperando uma notícia ruim, porque você já está angustiado. É como se você não confiasse em Deus. E talvez até seja isso. E talvez o problema da confiança em Deus seja a falta de conhecimento. Porque quando a gente não conhece a Deus, a gente não confia nele. Agora, quando a gente conhece, a gente confia, porque Deus é digno de confiança. Passará o céu, passará a terra. As palavras de Deus, elas não passam. Então, nós temos como confiar na palavra de Deus. Nós podemos confiar na palavra de Deus. E nós sabemos que esse momento em que nós estamos aqui, do nascimento até o túmulo, é um momento muito pequeno, perto de tudo que nós temos para herdar de Deus na eternidade. Mas mesmo esse pequeno momento, nós temos um Deus que também está tomando conta de nós, assim como nós temos a nossa eternidade toda dada por Ele para nós. Então, que nós saibamos ter sabedoria, colocar a sabedoria diante de Deus para que nós possamos meditar nessa palavra maravilhosa e que fazer dela o nosso norte, a nossa diretriz, o nosso caminho a seguir, e não outras coisas por aí. Amém? Vamos então aproveitar esse momento para nós orarmos, fazermos aquela oração de quartas-feiras, que nós fazemos pelo nosso país, pelo mundo, e nesse momento dessa pandemia, nós estamos orando. E Deus está agindo com certeza, porque a oração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E
o que nos torna justos é o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. E aí é por isso que nós podemos orar como justos. E essa oração vai ter muito efeito. Pai de amor, nós estamos diante da Tua presença, agradecidos a Ti pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esse mundo, Senhor, nesse momento em que muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, já perderam a esperança, muitas pessoas nos hospitais sofrendo, que o Senhor, meu Deus amado, possa visitá-las nesse momento. Visita, Senhor Deus Santo, essas pessoas, trabalha, Senhor Deus Santo, nessas vidas, Senhor Deus Santo, restaura essas saúdes. Pai de amor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este mundo, Senhor, num momento em que as pessoas estão perdidas, sem saber para onde ir, como fazer, como proceder. Mesmo os governos, muitas vezes, estão aflitos, estão angustiados, sem paz, sem esperança, sem saber como resolver. Mas o Senhor é poderoso para trabalhar, para agir, e nós estamos aqui clamando ao Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para que o Senhor possa abençoar. Abençoe, Pai Santo, aquelas pessoas que proferem ao Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, e que nesse momento elas estão aflitas e angustiadas. Pai Santo, que elas possam encontrar na Tua palavra, Senhor Deus Santo, a paz, a alegria de que elas necessitam. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse momento, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor sobre as nossas vidas, e nós clamamos ao Senhor, também pelo nosso povo aqui, Senhor, por aqueles membros Betel, por aquelas pessoas que estão nos visitando, por aquelas pessoas que nos visitam no YouTube. Meu Deus amado, que o Senhor possa abençoá-las, dando a elas da Tua graça, dirigindo a vida delas em todos os aspectos. Pai Santo, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.